de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Da TV Chico Xavier. Qual o melhor investimento que podemos fazer em uma existência? O investimento que traz as maiores riquezas ao espírito é o investimento nos tesouros da alma. O que representa os tesouros da alma? A prática do bem. O que significa praticar o bem? Olhar para a criatura que nos cerca, desde o cadinho do lar, aos locais de trabalho, mas na rua, em qualquer lugar. A gentileza, a maneira educada de conversar com as pessoas, sem rispidez, sem o mau humor. Isso é uma prática que gera energia positiva e que faz bem. O combate ao egoísmo, que às vezes faz com que nós não se sintamos felizes vendo os outros progredirem. Pensar diversas vezes que precisamos ser mais humildes do que somos, no sentido de aceitar o erro das pessoas, não olhar momentaneamente para a situação financeira ou até intelectual do momento, porque é meramente uma questão momentânea. Hoje a misericórdia divina nos concedeu um momento melhor e outrora um momento pior. Hoje alguém está numa situação pior financeira ou intelectualmente, é porque veio para aprender a humildade e o amor, já tenha sido um senador, um filósofo. Então nunca nos deixemos levar pelo ludibriar das impressões exteriores. A tolerância, tolerar os outros para que possamos ser tolerados. Dizer que podemos amar as criaturas dentro do lar, os filhos, os companheiros, os nossos amigos. Porque dizer que amamos os nossos companheiros não é nada mais do que dizer que, respeitando a vida, nós nos candidatamos a seres universais. E a grande religião que une as criaturas, além das fronteiras da morte, seja nos mundos primitivos, aos mundos angelicais, é o amor. Então, o amor, que se divide em diversas formas, em diversas maneiras afetivas, que podem ser, são dádivas preciosas que a misericórdia divina sugere à criatura no investir no bem, para que na contabilidade divina ela possa se cercar de créditos espirituais muito importantes para vencer os seus débitos que ela deixou num passado não muito distante, de intolerância, de mau humor, de agressividade, muitas vezes até de violência sob todos os mais diferentes modos, violência física, violência espiritual, né? Atitudes não recomendáveis na prática do bem. Isso fazia parte do passado. Quando nós vimos no corpo físico, nos é dada uma oportunidade. Olha, você vai voltar ao corpo físico. Aproveite essa oportunidade. Traga valores para cobrir os seus débitos, para pagar a sua conta na sua consciência. E se você assim o fizer, vai desencarnar na seguinte condição. Chega lá, pode encontrar até um espírito crítico que lhe diga, puxa, você vai dizer, terminei essa jornada terrestre. E vai perguntar, como é que foi, meu irmão? O próprio anjo da guarda está ao seu lado. E ele, se tiver uma intimidade que você deve desenvolver ainda no corpo físico, converse com seu anjo da guarda. Ele não é uma figura estranha, ele é um companheiro que lhe acompanha em toda a sua jornada. Converse com ele. Ele poderá dizer, voltastes muito melhor do que aqui partistes. E se a gente, nas vielas da vida, além das fronteiras da morte, encontrar um adversário de outras vidas, que poderá nos dizer, mas veja bem, tivestes muitas falhas também. E tu vai dizer, mas é óbvio, meu irmão, o mundo ainda não é da perfeição. As falhas eu sei que tem, mas o importante é lutar contra elas, não é? O importante é se esforçar para que possamos merecer um mundo não tão doloroso como este, a fim de aí, junto à presença de espíritos mais evoluídos,
transitarmos num caminho cuja escolha seja de paz, de harmonia e de equilíbrio. Então, se você praticar o bem, fará o maior investimento possível, porque ele proporcionará equilíbrio mental, harmonia espiritual e, como consequência, sintonia para que você tenha, mesmo sendo um ser imperfeito, a certeza de que está lutando pela sua retificação moral, pela sua alteração ética, na compreensão dos outros, para poder também ser compreendido. Porque aquele que se dispõe a compreender os outros, a perdoar os outros, a iniciar o processo de amar, que é um processo em que nós temos que aprender a amar, porque amar não é ter propriedade sobre ninguém. Se ama filhos, mas os filhos não são nossos. Se amam companheiros, mas eles não são nossos. Amar sem escravizar. Então, tudo isso nos proporcionará o quê? Riquezas ao espírito. E as riquezas do espírito compõem créditos que nos permitirão, além das fronteiras da morte, adquirir benfeitorias. Porque não pensem que é só na Terra que você adquire benfeitorias. A grande diferença entre as benfeitorias da Terra e as benfeitorias do mundo espiritual é que as benfeitorias da Terra são passageiras. Você compra seu terreno, você edifica a sua casa, você troca o seu carro, você coloca o dinheiro no banco, você tem títulos, tem valores, você tem casa no campo, casa na praia, tudo isso. Mas quando você desencarnar, você não tem mais nada. Aquilo foi transitoriamente emprestada ao seu espírito. Agora, a benfeitoria espiritual são créditos da alma, que você leva com você e que se transforma no mundo espiritual numa expressão chamada bônus hora. A cada hora produzida, os benefícios extraordinários. Por exemplo, vou citar um exemplo. Um irmão que trabalhava numa casa de caridade espírita, fazendo prece 3 vezes por semana, naturalmente, participava como diálogo, era um dialogueiro para os irmãos necessitados, participava de orientações espirituais, era um trabalhador, e ele, mais ou menos, trabalhava sem se preocupar com o benefício que realizava. Quando ele desencarnou, ele chegou e se sentiu aflito, porque ele, ao retomar novamente o corpo espiritual, ele se recordou de um passado onde ele havia prejudicado as pessoas, onde ele havia usurpado, onde ele havia estuprado criaturas, onde ele havia praticado o mal, destruído cidades. E ele chegou trazendo a sua contabilidade espiritual um balanço negativo de vidas passadas. Aí foi feita a seguinte anotaçãozinha simples. O espírito disse para ele: você atendia, em média, 200 pessoas por dia que acolhiam a esta casa. Era uma casa grande que atendia 500, 600 pessoas por dia, e ele atendia, porque estava lá todos os momentos, especialmente depois que se aposentou, 200 pessoas por dia. Então, numa semana, que a casa funcionava 7 dias, ele atendia 1.400 pessoas por dia. Um belo momento, ele passou a atender. Então, se ele atendia 1.400 pessoas por semana, em 4 semanas ele atendia 5.600 pessoas. Em um ano, que era 12 meses, 5.600 multiplicado por 12 dava 67.200 criaturas que ele, de alguma forma, auxiliava. Quando ele começou a atender mais, atendeu 300 pessoas, portanto 100 pessoas a mais por dia, ele passou a atender 100.800 pessoas por ano, somando, naturalmente, por semana, por mês e 12 meses. Bom, quando ele chegou no mundo espiritual, alguém disse para ele: você tem uma contribuição de bônus horas, ainda na carne, de 4.738.000 créditos por ter trabalhado também no benefício do bom. Então, você tem um saldo de realizações. Colocando o seu crédito e diminuindo o seu débito, sobra um saldo de realizações. A sua consciência recebe, nesse momento, o sucesso de sua jornada no corpo físico. E agora você vai ser conduzido por entidades de luz para que você possa descansar e programar a sua sequência espiritual.
E esse espírito prostrou-se ao chão e, em prece sentida, envolto por lágrimas sinceras, agradecia ao Senhor pela bênção extraordinária da claridade espiritual, ou seja, pela luz que se fez no seu espírito, quando ele percebeu, mesmo que não soubesse o benefício que alcançaria, fez sem nenhum outro interesse, havia feito um investimento fantástico, um investimento que lhe proporcionava créditos, inclusive, para usar no mundo espiritual em outras vidas que haveria de compor. Então, investir no bem é investir no espírito imortal. Investir no amor é dar um sinal de que estamos prontos para viajar em direção ao universo. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,